gente. Eu sou o professor Rui, estamos aqui de novo para mais uma aula de cálculo 1. Então, como prometido, na última aula, nós falamos sobre os últimos limites, né, que a gente ia tratar, que eram os limites de funções exponenciais e logarítmicas. Falamos sobre o limite exponencial fundamental, tá? E a gente encerrou a aula com alguns exemplos sobre esses limites, tá? Então, eu já tive uma aula presencial com o pessoal de Paulistana, já vamos ter agora uma com o pessoal de Parnaíba para tirar dúvidas, e nós vamos também usar o Meeting sempre que possível para tirar dúvidas e fazer exercícios, tá? A aula de hoje é uma aula bem atípica. Nós vamos falar do conceito de derivada e vamos mostrar a derivada das principais funções elementares usando a definição, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje, de calcular derivadas usando a definição, a gente vai fazer somente a aula de hoje. A partir da próxima aula, nós vamos deixar o limite de lado um pouco e vamos fazer todas as derivadas usando somente as técnicas de derivação que a gente vai aprender, tá? Hoje a gente faz pela definição, aprende como é a derivada e depois a gente vai só usar esses resultados que a gente absorveu hoje, tá? Então, não se assustem, porque a partir da próxima aula nós vamos ver algo mais operatório, sem tanta dificuldade, tá? Então, eu comecei trazendo a motivação, que alguns problemas reais, como o crescimento de população, velocidade, taxas de variação em geral, são calculadas utilizando um quociente que é muito importante e que ele aparece muito na física, principalmente na química, em biologia, que é o quociente de Newton. Para quem não sabe o que é o quociente de Newton, esse quociente que em cima nós temos uma variação das funções embaixo das variáveis, tá? Se vocês lembrarem um pouquinho, esse quociente aqui, ele parece muito com aquela fórmula de coeficiente angular de reta que a gente estudou lá em função afim, tá? Guarda essa informação na cabeça, tá? Então, observe que quando a gente está trabalhando crescimento de população, ou quando a gente está procurando uma velocidade, e essa função f, ela representa, por exemplo, se for a velocidade, ela representa uma posição em função do tempo, onde x seria a variável tempo. Quanto mais próximo do p o x for escolhido, a gente vai ter uma melhor representação para a velocidade. Então, se você quer encontrar a velocidade no ponto P, você manda esse x aí bem para perto do P. Quanto mais perto você conseguir chegar, mais fidedigna vai ser a velocidade naquele momento P. Tá? Então, esse quociente ele é interessante, mas ele fica mais interessante ainda quando o x se aproxima de P. Então, se você quer saber, por exemplo, a velocidade de uma partícula, considerando que essa f é uma função de posição, se você quiser saber a velocidade no ponto P, é interessante que esse quociente de Newton, você tem um x muito próximo de P. Tá? Geometricamente, o que é que nós temos olhando para esse quociente de Newton? Se eu graficar a função, eu fiz aqui a função f, eu peguei uma parábola para ficar bonitinho, poderia ser uma função mais feia, eu vou tentar dar um zoom. Então, imagina que a gente tem a função, aqui está um ponto, botei o P maiúsculo para representar o ponto no plano cartesiano, mas botei o Pzinho minúsculo para representar aqui a coordenada do ponto P em questão, Pzinho minúsculo. Então, observe que se você for fazendo o quociente de Newton, o que é que você vai fazendo? Ó, digamos que você pega um ponto x1 aqui, o mais distante. Você vai encontrar um ponto P1, que é o f de... Eita, perdão, gente, que seria um x1, tá? x1, e aqui x3. Então, o que é que a gente encontraria? Um ponto P1. E o quociente de Newton é o coeficiente angular dessa reta aqui, que passa por P e por P1. Então, aqui seria o quociente de Newton do meu primeiro ponto x1. E aí, se eu ficar aproximando o x de P, vindo para cá, por exemplo, eu estou cada vez mais encontrando quocientes que são coeficientes angulares um pouco mais próximos desse coeficiente angular dessa reta em vermelho, tá? Então, observe, se eu vou aproximando x1, x2, x3 de P, cada vez mais eu tenho coeficientes angulares de retas que parecem que vão se aproximando cada vez mais
do coeficiente angular dessa reta tangente. Então, se eu pegar no limite, quando o x vai para P, o que é que eu tenho? Eu vou ter exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Cada vez que eu me aproximo, eu encontro retas cada vez mais próximas. Tá? Até, de fato, quando o limite de x for para P, eu ter a minha reta tangente. Então, o que é a derivada, esse limite que eu estou tentando pegar cada vez mais próximo? É o coeficiente angular dessa minha reta tangente. Tá? Então, geometricamente, esse problema é interessante. Você sempre está buscando o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Tá? Então, na prática, quando a gente fixa um ponto P, que foi o que eu fiz, e começa a traçar secantes passando por P, tá? Então, o que é que a gente vai encontrando? Cada vez mais, quando x se aproxima de P, x pequeno, tá? X minúsculo aproxima de P minúsculo, o coeficiente angular dessas secantes, eles vão, que são os coeficientes de Newton, eles vão se aproximando do coeficiente angular da reta tangente, e a gente, a partir de agora, vai chamar o coeficiente angular da reta tangente como sendo o limite, quando x vai para P, de f de x menos f de P dividido por x menos P. Tá? É aquele limite em questão que eu estava falando. Então, quando a gente toma esse limite, nós vamos usar essa notação f' de P, tá? Então, f' de P vai ser exatamente esse coeficiente angular da reta tangente, e a gente chama de derivada de f no ponto P, f' de P, tá? Comumente, depois, vocês vão ver que a gente vai fazer o f' de x, uma função que é a derivada da função, para representar em qualquer ponto o coeficiente angular daquela reta. Tá? Mas isso vai vir com um pouco de algebrismo e a gente vai naturalmente parar de usar esse ponto P. Tá? Mas o que é o f' de P? É o coeficiente angular da reta tangente à função, ao gráfico da função, no ponto P, tá? No ponto de abscissa P. Então, nós vamos começar agora a olhar para as funções elementares, para algumas funções elementares, para ver o que é que acontece quando eu tento calcular esse coeficiente angular em um ponto de abscissa P, tá? Então, primeira função que a gente sempre olha é a função constante, que é muito simples, né? Então, a função constante f de x igual a c, pode ser qualquer constante, tá? Então, o coeficiente angular em qualquer ponto vai ser zero. Como é que a gente faz? Basta a gente fazer esse limite, ó. Mas quem é esse limite? Quando eu troco o f de x e o f de p por seus valores de função, c e c, porque a função é constante. Então, fica zero em cima. Dando zero em cima, a gente está olhando só para esse limite, que é zero. Tá? Então, por exemplo, quem seria a derivada da função f de x igual a 10? Quem seria a derivada da função no ponto 3? Seria zero. Porque a função, em qualquer ponto, a derivada dela é zero, já que ela é uma função constante. Ou seja, a derivada em qualquer ponto é zero. Qualquer ponto P, botei x aí, pode ser qualquer ponto, né? Então, a função constante é uma função muito fácil de derivar. A derivada dela é zero. Nós vamos agora olhar para uma polinomial qualquer, tá? Já que a função constante, se você olhar com bons olhos, a gente pode chamar de polinomial também. Então, vamos olhar inicialmente para esse monômio. Nós veremos na próxima aula, vai ficar claro na próxima aula, que se a gente aprender a fazer a derivada desse monômio, aí é um n qualquer, tá? A gente sabe fazer de qualquer um. Então, como é que nós vamos calcular a derivada num ponto P desse monômio? É o limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, tá? Então, substituindo os valores de função, nós temos isso, ó. F de x eu troco por x elevado a n, f de p eu troco por p elevado a n. Gente, esse quociente aqui, a gente já viu ele em algum lugar. Nós vimos na nossa aula de exercício, eu já ensinei como é que a gente faz. A gente pode olhar assim, ó, tá? Eu posso fatorar tanto embaixo como embaixo já dá, né? Mas eu posso fatorar em cima por um produto de x menos p por alguma outra coisa. E eu já ensinei a vocês como é que faz, tá? Então, fatorando desse jeito, o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar esse cara que aparece em cima e embaixo.
e a gente fica com essa soma em cima. Então, agora, se eu traçar o limite, eu posso traçar simplesmente o limite aqui. Não tem problema nenhum de substituir somente o x por p, porque não tem mais indeterminação nenhuma. Eu já cortei a fração que estava embaixo. Já cortei o zero que estava embaixo e ele já saiu. Então, se eu substituir p, fica p elevado a menos 1 n vezes, ou seja, n vezes p elevado a n menos 1. Então, se eu quiser encontrar a derivada da função f de x igual a x elevado a n, em qualquer ponto, como é que fica? F' de x fica quem? Fica eu baixo o expoente x elevado a n menos 1. Tá? Então, eu baixo o expoente multiplicando e o expoente que tinha, agora vai ficar com um subtraído. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um espaço. Por exemplo, se a gente tiver f de x igual a x elevado a 7, eu acho que já vou fazer esse exemplo em algum lugar um pouco à frente. Então, na prática, o que é que nós vamos fazer? Para o polinômio com n natural, beleza. Só que é possível mostrar, usando aquele mesmo quociente, só que um pouco adaptado, que dá para a gente fazer com o f de x com x elevado a q, tá? Em vez de x elevado a n. E é possível também generalizar o caso para x elevado a r com r real, tá? Mas isso usa um pouco de matemática, uma matemática um pouco mais fina. Esse primeiro caso não. Esse primeiro caso, o limite que aparece, a gente já fez na aula de exercícios, tá? É um limite não tão difícil, dá para fazer. Estender para o caso real é que é um pouco mais sutil e a gente vai deixar para o curso de análise, tá? Então, na prática, o que é que nós vamos fazer? Sempre que for x elevado a alguma coisa, ou real, ou inteira, ou racional, nós vamos olhar para a derivada assim. Então, toda vez a gente vai fazer... O que é que nós vamos fazer? O f de x vai ser... Se o f de x for x elevado a algum r, o f' vai ser quem? A gente baixa o expoente multiplicando, e em cima a gente subtrai 1. Então, a gente sempre vai fazer isso. Tá? Então, por exemplo, se o f de x for x elevado a 7, quem é o f'? É 7x elevado a 6. Se o f de x for raiz cúbica de x, por exemplo, raiz cúbica de x, gente, é a mesma coisa que 1/3, né? X elevado a 1/3. Então, como é que a gente faz? O f' de x, eu baixo 1/3 multiplicando e subtraio 1/3 lá, 1 em cima lá do 1/3. Tá? Fazer essa diferença dá x elevado a menos 2/3. Tá? Ah, professor, não gosto de deixar assim, eu gosto de deixar na forma de radical, então tudo bem, eu vou fazer aqui como é que fica. É 1/3 vezes 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Eu só tirei da fração do expoente, deixei na forma de radical, mas dá no mesmo. Tá? Então, observe que não é bicho de 7 cabeças. Tá? Como seria essa função aqui? Essa aqui, o f de x é x elevado a raiz de 2. Então, quem é a derivada? Eu baixo a raiz de 2 multiplicando. E eu vou subtrair 1 lá em cima. Tá? Fica feio, mas é isso, não tem jeito. E aí a gente tem uma fórmula para encontrar essa função, que é a função derivada, que é a derivada da função para cada ponto, ela vai me dar o coeficiente angular em cada ponto. Tá? O coeficiente angular da reta tangente em cada ponto. Olha que interessante. Então, nós já sabemos encontrar funções bem estranhas, né? As derivadas de função um pouco estranhas. As próximas funções elementares que nós veremos vão ser a logaritmo e a exponencial.
Então, para esse momento, a partir daqui, nós vamos usar outra forma de quociente de Newton. Observe que o quociente de Newton que a gente conhecia é esse aqui, ó, que a gente olhava para a derivada assim antes. O limite, quando x vai para p, f de x mais f de x menos f de p dividido por x menos p. Observe, gente, que se eu chamar esse rapazinho aqui, ó, de h, ou seja, se eu fizer x menos p igual a h, quem seria o meu x? Quem seria o meu p, perdão? H mais x. Se o x for para h, ou se o x for para p, o que é que acontece com h? Se o x for para p, o h vai para zero. Então, ó, eu posso trocar esse rapaz aqui por h. O f de p seria f de h mais x. O f de x seria o próprio, tá? Então, eu acabo transformando esse limite aqui nesse aqui. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa. Então, tanto faz eu olhar para esse quociente de Newton de baixo como para esse outro de cima, dá no mesmo. Nós vamos ter a mesma coisa. Então, a partir de agora, nós vamos usar esse quociente de Newton, que está aí, ó. Porque ele fica muito mais cômodo para mim. Tá? Ele é mais cômodo tanto para mostrar os exponenciais e logaritmos, quanto para mostrar o seno e cosseno. Então, nós vamos usar esse quociente, que é a mesma coisa, e assim nós vamos tentar olhar para essa derivada. Quem seria? Então, o que é que nós vamos fazer? Aplicar a definição. É este limite, tá? Esse cara aqui não precisava aparecer aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o e elevado a x em evidência no numerador. Então, botando o e elevado a x em evidência no numerador, o que é que eu ganho? Fica e elevado a x vezes esse rapaz aqui. Gente, esse e elevado a x, ele não depende de h. Eu já podia até botar ele para fora. Beleza? Mas eu tenho que saber quem é esse limite aí. Esse limite, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar u de h e elevado a h menos 1. Tá? Eu posso passar o 1 para o outro lado, ele vai somando. E posso aplicar o ln dos dois lados, de modo que eu consiga isolar o h. O h é ln de 1 mais u. Tá? Então, eu tenho essas duas coisas valem. E aí eu consigo olhar para este limite aqui, ó, e ele vai ficar assim, ó. Vou olhar para esse quociente. Ele era esse. Quando eu faço essas substituições de cima, ficam esse. Eu posso pegar esse u que está aqui e jogar lá para baixo. Ele viria multiplicando aqui o ln. Só que multiplicar um ln, eu posso simplesmente jogar ele para cima do expoente. Então, eu posso olhar para esse quociente e transformar ele assim. Ora, mas se o h for a zero, o u também vai. Tá por o jeito que é construído. Ó. Se você fizer o h ir para zero, o u também vai para zero. Então, o que é que nós ficamos? Nós ficamos com esse limite aqui, ó. Quando o u vai para zero. E esse limite aí a gente fez na aula passada, tá? É o ln de um limite que a gente já fez, que é e. Então, fica 1 sobre ln de e. Então, fica 1. Ou seja, esse limite aqui, ó, é 1. Logo, o que é que eu ganho? Que a derivada da minha função é o próprio e elevado a x. Então, e elevado a x é uma função interessante. A derivada dela é ela mesma, tá? Uma observação é que se você tentar fazer com outra base, ela não é ela mesma. A derivada é ela mesma, só que vezes o ln de a. No caso do e, essa regra também vale, só porque o ln de e é 1, tá? Então, o ln acaba sumindo. Mas, na prática, a derivada de uma função exponencial de base a é a elevado a x vezes o ln de a. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Interessante. Se a gente olhar para o ln, eu vou fazer para o ln, mas podia ser de outro log.
nós vamos fazer a mesma coisa, aplicar a definição com aquele quociente de Newton. Está aí o quociente de Newton. Então, apliquei a definição, usei as propriedades de logaritmo. Nós temos uma subtração de logaritmo, vira fração dentro. Tá? Botei o H em evidência, 1 sobre H em evidência. Tirei aqui. Então, como é que fica? Ficamos com este limite. Tá? E aí, nós vamos fazer de novo uma mudança de variável. Eu vou chamar esse rapazinho aqui de U. E se eu chamar ele de U, é a mesma coisa dizer que o H é o X. Então, se o H for para zero, o U também vai. Então, eu posso olhar para o limite agora sim. Esse era o limite. Aqui aparece um U. Aqui fica 1 sobre o X. Eu posso jogar para o expoente, já que nós estamos trabalhando com logaritmo. Então, nós ficamos com este limite aqui. Temos 1 sobre o X. Eu posso tirar 1 sobre X e descer de volta. Desci ele, ó. Fiquei só com esse limite aqui. Esse limite aqui é o mesmo do anterior, do exemplo anterior. Tá? Então, olhando para o exemplo anterior, novamente nós temos o limite da ln de E. E o ln de E é 1. O limite da ln de E, perdão. E o ln de E é 1, nós só ficamos com esse 1 sobre x que está multiplicando. O que é que eu ganho? Que se você derivar a função ln de x, a resposta que você vai encontrar é 1 sobre x. E vale também a seguinte observação. Se você fizer o logaritmo, a derivada do logaritmo em qualquer base, pode ser na base A, por exemplo, em vez de aparecer só 1 sobre x, é 1 sobre x vezes o ln de A. Tá? O ln em particular vale essa fórmula também, só que o ln de E é 1 e aí a gente não vai ter problema. Tá? Então, olha que interessante, nós temos uma fórmula para encontrar a derivada de um logaritmo, de uma função logarítmica, independente da sua base. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a derivada das funções seno e cosseno, tá? Então, essas aqui são um pouco apeladas, porque usam uma fórmula de transformação de soma em produto, ou de subtração em produto, como você queira olhar, que é um pouco... normalmente a gente não costuma ter essas fórmulas em mente, mas eu vou mostrar aqui no slide, eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, eu vou usar novamente aquele quociente, que é esse aqui. O limite a gente vai olhar assim, h indo para zero, o f de x mais h, menos o f de x sobre h. Tá? Então, aplicando no seno, eu só faço trocar aqui a f de x mais h por seno de xh, x mais h, seno de x. Aqui é onde entra a mágica. Nós usamos uma fórmula que transforma a subtração num produto. Então, a fórmula diz o seguinte: se você tem a subtração de dois senos, é 2 vezes o produto da média, ou da metade da diferença, vezes o produto da metade da soma. Então, apareceu h sobre 2 por quê? Porque eu subtraí esse x mais h menos o x e dividi por 2. No outro lado, apareceu esse valor porque eu somei os dois, o x mais h mais x, e depois dividi por 2. Então, a subtração vira um produto da soma, a subtração vira um produto. E o que aparece dentro? A subtração, a metade da subtração, metade da soma. Tá? Então, agora a gente vai olhar não mais para cá. Nós não vamos olhar mais, não mais para esse limite. Nós vamos olhar para esse limite. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou jogar esse 2 que está em cima para baixo. Então, vou fazer isso. Jogar o 2 para baixo e vou quebrar esses dois produtos. Tá? Então, esse limite aqui a gente conhece, é 1. E esse aqui, se eu fizer o h para zero, fica cosseno de 2x sobre 2. Ou seja, fica só cosseno de x. Ou seja, a derivada do seno é o próprio cosseno de x. Para o cosseno, nós vamos fazer uma coisa exatamente análoga. Só muda a fórmula. Então, para o cosseno, o que é que nós temos? Nós vamos aplicar novamente o cosseno de Newton, aquele. H vai para zero. F de x mais h, menos f de x, dividido por h. E aí nós aplicamos cosseno
x mais h menos o cosseno de x. De novo, aqui nós vamos usar a formulazinha mágica que transforma a subtração de cossenos num produto de senos. Tá? Então, como é que fica? Fica o seno da metade da diferença vezes o seno da metade da soma. Tudo isso multiplicado por menos 2. Tá? Então, esse menos é da fórmula. Tudo isso vem das fórmulas de transformação de soma em produto. Tá? Facilmente vocês conseguem encontrar essas fórmulas no YouTube, alguém explicando como é que elas funcionam. Tá? Então, agora nós vamos olhar para este limite. Novamente, eu vou pegar esse 2, jogar lá para baixo. Olha só como é que vai ficar. Nós ficamos com este limite, que é conhecidíssimo, tem um menos, então fica menos 1. E esse aqui, quando o h vai para 0, fica seno de 2x sobre 2, ou seja, vai ficar menos x no final. A derivada do cosseno, gente, é menos o seno. Então, nós temos essas duas derivadas que são extremamente importantes. Na próxima aula, nós vamos aprender propriedade de derivação. Observe que a partir da próxima aula, nós não vamos mais olhar para a derivada como sempre usando uma definição que usa limite. Nós vamos usar essas coisas que a gente já sabe para calcular outras derivadas. Nós vamos fazer produtos de função, nós vamos fazer diferença, vamos fazer várias regras de derivação e vocês vão ver que é bem mais fácil do que limites. Tá? Então, o que eu tinha programado para hoje é isso. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, mandar mensagem no fórum. Pode tirar pessoalmente na aula que vai ter, para quem não assistiu ainda, ou pode solicitar um meeting, que a gente está aqui para tentar sanar essas dúvidas. Então, meu muito obrigado e até a próxima.